Bom dia, quinto ano. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje, dia 1º de abril, vamos fazer mais uma videoaula de ciências, ok? Vamos começar na página 293 até a 299, sem esquecer, claro, do nosso pensamento do dia. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro, a vida se transforma. E como se transforma, não é mesmo? Vamos começar? Bom, gente, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior e nós vamos entrar agora num tópico que diz a água em nosso corpo, mas vamos relembrar um pouquinho da última aula que nós falávamos do suor. A importância do suor é refrigerar o nosso corpo, baixar a temperatura do nosso corpo, deixando mais ameno, no mínimo a 36 graus e meio, né? Essa é a função do suor, resfriar o nosso corpo. Quando fazemos atividades físicas, praticamos, nos cansamos, normalmente nós suamos. Por quê? Porque o corpo, a sua temperatura corporal aumenta. Então, o suor, ele age para baixar essa temperatura, porque ele entende que o seu corpo tem que manter a temperatura de 36 graus e meio, ok? No tópico, gente, aqui nós temos uma imagem que mostra a importância dessa água no nosso corpo, por onde ela faz, o que ela faz. Leiam com calma, certo? Porque é um assunto muito importante. O ser humano não pode viver sem água, né? E aí, quando você vê essa imagem, você vê em quantas partes percebemos o quão fundamental é beber água, é ingerir água, é ter água no nosso organismo, tá bom? Aqui nesse próximo slide, nós estamos mostrando para vocês por que é importante beber a água. Nós sabemos que nós já nascemos com uma quantidade de água. Crianças têm até 70, bebês, né, têm até 70% de água em seu organismo, adultos 60%. Então, por que é preciso ingerir água? Porque essa água é eliminada. E um dos lugares onde se elimina água é através do suor. É como se eu tivesse um copo e eu enchesse de água, mas ele tivesse um furo. Então, por mais que eu encha de água, aquela água sempre está saindo, porque o copo está furado. Então, sim, realmente nós nascemos com uma quantidade de água muito grande no corpo, mas nós precisamos ingerir diariamente muita água, porque nós eliminamos a mesma por vários tipos de lugares, como por exemplo pela transpiração, tá bom? A respiração também elimina a água, as fezes, a urina. Isso quer dizer que precisamos repor o que estamos perdendo, até porque se formos ler o post-it laranja, se nós não repormos, podemos conquistar uma desidratação, tá bom? Nada mais é que a baixa concentração de água e de sais minerais no nosso organismo. Então, quando você não ingere essa água, você não consegue conquistar estes sais minerais. Ah, mas qual a importância? Gente, a água, ela faz reações químicas no seu organismo e essas reações químicas, elas fazem o seu sistema funcionar normalmente. Sem a água, essas reações químicas não acontecem no seu corpo. Entendeu? Por isso que a importância da água. Ela realiza as reações químicas que permitem a nossa sobrevivência. O ser humano ele pode ficar até sem se alimentar, porém, a falta de água durante 3 a 5 dias pode ser fatal. Sem comida, nós podemos até ficar sem água jamais. Jamais. Nesse post-it verde, vocês podem encontrar aí algumas coisas que podemos fazer para nos mantermos hidratados, fugindo da desidratação, né? Então, tem 3 tópicos aí, leia com cuidado, que é muito importante para a gente não ficar desidratado, ok? Também é importante dizer que o post-it amarelo, gente, é um causador de morte, né? A desidratação, que é o assunto que está nesse post-it, é um causador de morte, inclusive em vários países nos tempos de hoje.
Nós vimos lá no livro de geografia essa semana sobre as cisternas. Por quê? Porque é causa de morte. Tem pessoas que não têm água em suas casas, água encanada, e nem um rio próximo porque possa pegar água. Então, é muito importante a gente, além de hidratar, ter o cuidado com essa água, tá bom? Nosso próximo slide tem 3 perguntas para vocês relacionadas ao que vimos até agora, tá bom? A primeira pergunta é: por que sentimos tanta sede? Gente, a sede nada mais é do que um aviso para o seu organismo que você está perdendo água, que você já está excessivamente sem água. O organismo faz isso propositalmente para te fazer entender que você precisa beber água. Então, a sede nada mais é do que um aviso do seu organismo. Olha, você gastou muita água, ou fez muito xixi, ou fez muita atividade física e suou demais, e aí, ou respirou, por algum motivo respirou mais intensamente, e aí o organismo te fala: olha, você está com baixa quantidade de água, vamos beber água, tá bom? O 2, você vai escrever 3 sintomas de você olhando para uma pessoa, você vai perceber que ela está desidratada, que ela está precisando de água. O que é que você vai olhar? O que você acha que olhando no rosto de uma pessoa você vai poder fazer essa análise? Pesquise, caso não consiga saber com a família, pesquise, tá bom? 3, já que nós precisamos tanto de água, a gente precisa, gente, tornar esse uso da água sustentável, ou seja, precisamos tirar desperdício, usar a água com inteligência. Então, pensando nisso, nós fizemos aqui um quadro que diz que muita água é utilizada para produzir alimentos, que 70% da água é utilizada para produzir alimentos. O que é que nós podemos fazer para reduzir esse uso da água, por exemplo, na plantação de alimentos, na criação de animais? O que é que eu posso fazer? Então, você vai dar ideias de como reduzir esse consumo excessivo de água na hora de plantar alimentos e cuidar de animais. Nosso próximo tópico é a higiene da pele. Todo mundo sabe, né, gente, a importância da gente ter uma higiene corporal, principalmente, como diz aí no texto, para não evoluir essa falta de higiene e uma criação de fungos e bactérias. Então, nós precisamos ter alguns cuidados. Lá na agenda, inclusive, aqui no tópico 2 de cuidados, tem sobre o uso do desodorante, né? Antitranspirante ou desodorante para axila, né? E lá na agenda eu coloquei para vocês como encontrar o melhor desodorante para vocês, de modo que não prejudique sua pele, que sejam antitranspirantes que permita você suar, mas que previna a criação dos fungos e bactérias, porque como a gente viu na aula anterior, nós precisamos suar. E existem antitranspirantes que diminuem o suor, mas diminuem o suor de uma forma extrema. Isso também não é bom, tá bom? Temos que saber entender isso. Eu preciso suar. Suar, como a gente viu na última aula, serve para resfriar o nosso organismo, mantendo uma temperatura de 36 graus e meio, ok? Então aqui tem uns cuidados que devemos ter com a pele. E lá na agenda eu estou explicando sobre o uso do antitranspirante, tá bom? Leia com calma lá também. E aí tem o Você é o Cientista. Gente, antes de nós entrarmos em paralisação, eu pedi alguns materiais para que fizéssemos essa experiência na sala. Como não estamos em sala, você fará em casa da mesma forma, tá? Vai fazer o mingau com auxílio da família. Os materiais estão aí, o procedimento também. O que você vai fazer? Você vai calçar o sapato, seu tênis com uma meia durante algumas horas do seu dia, vai esperar suar um pouco esse pé, joga futebol, corre pela casa, pelo quintal. Você viu que suou um pouquinho? Pega um cotonete e passa entre os dedos. Um cotonete, são 2. Um deles você vai passar entre os dedos do seu pé. Depois você vai pegar esse cotonete e onde você esfregou na sua pele, ou seja, o suor dos seus dedos, você vai esfregar
no nenhum desses dois potes, no caso o pote chamado suor, tá? Esse potinho vai ter uma etiqueta chamada suor. É nele que você vai esfregar o seu suor. Vai esfregar com cotonete nos seus dedos e esse cotonete você vai esfregar no amido de milho. Depois você vai jogar esse cotonete fora e vai cobrir esse potinho, esse chamado suor, com plástico filme, certo? O segundo vidro você vai etiquetar com o nome de controle. Você vai pegar um cotonete, não vai passar em lugar nenhum o cotonete. Do jeito que você tirou o cotonete da caixinha, você vai esfregar o cotonete no mingau do pote chamado controle e vai jogar o cotonete fora. Então vamos entender, um cotonete vai ter o suor do seu pé, certo? Então um potinho vai ter o suor do seu pé. E o segundo pote não vai ter o suor do seu pé, vai ter somente o que você esfregou do cotonete, tá bom? Guarda essa experiência em algum lugar, tira foto para mim de você realizando a experiência, manda na agenda, tá bom? Espera de 4 a 5 dias e aí você vai ver algumas coisas acontecerem e vai responder este relatório aqui. Primeiro, o que você observou nesses 4 a 5 dias? E você observou algo, por que você acha que isso aconteceu? Bom, gente, o título já diz. Você vai observar que vão aparecer fungos e bactérias nesse mingau de amido de milho, vão aparecer fungos e bactérias. Isso devido ao suor que foi liberado do seu organismo. O outro potinho pode ter fungos e bactérias? Sim, mas o potinho escrito suor provavelmente terão mais fungos e bactérias visíveis, tá? Tampe os dois potinhos com plástico filme, gente, para que esse fungo não fique no seu ar, tá? Não se misture ao seu ar. Vai servir simplesmente para você fazer a experiência e responder o relatório. E vamos perceber se o seu pezinho tem fungo ou bactéria, tá bom? Preencheu o relatório, mande as fotos para mim na semana que vem, tá bom? Faça essa experiência já hoje. Tire fotos e mande na agenda. E na semana que vem você manda a foto do relatório respondido, porque você vai precisar de 4 a 5 dias, tá? Para começar a aparecer os fungos. Aqui nós temos mais um tópico, ainda falando de fungos e bactérias. Nós temos um fungo muito conhecido chamado, que a gente conhece pelo nome de micose, né? Esse fungo ele pode causar, de acordo com a foto, aparecer melhor no couro cabeludo, no pescoço, nas axilas, no abdômen, nas unhas, mãos e virilhas, tá? No post-it amarelo está escrito: os fungos causadores de micose alimentam-se da queratina, uma proteína presente na sua pele, nas unhas e nos cabelos. Por isso a importância da higiene, gente, fazer uma higiene perfeita, para que não acumule esse tipo de fungo nessas partes do seu corpo. Toma banho, seque muito bem. Se possível, deixe sempre o corpo respirando. Nunca vista uma roupa sem secar o seu corpo perfeitamente, tá bom? Aqui nós temos alguns cuidados para vocês que vocês podem ter no seu dia a dia para evitar essas micoses, tá? Então são questões de higiene básicas, gente, que vocês precisam ter para evitar essas micoses. Leiam com cuidado. E aí, atividade 3. 1. Antes de frequentar piscinas ou saunas coletivas, as pessoas devem fazer um exame dermatológico. E neste exame o médico inspeciona a pele das mãos, dos pés, das orelhas, das axilas, das virilhas, do tronco e dos membros. O que o médico procura verificar nesse exame? A gente acabou de ouvir na página anterior. O que será que esse médico procura? Por que será que ele procura isso? Será que ele está com medo de que um passe para o outro? Responda a questão. 2. Durante o verão, utilizamos roupas, acessórios e outros produtos que nos dão conforto e proteção. Confira os que estão na lista a seguir e escreva como ou por que cada um deles contribui para manter a nossa saúde. Siga o modelo. Então, a camiseta de algodão é um tecido de algodão que não retém umidade, permitindo melhor evaporação do suor. E a toalha? Por que é boa? Para que ela serve? O que ela ajuda? O chinelo, as meias de algodão, o boné, o desodorante com álcool, o desodorante sem álcool, que é o antitranspirante, que eu vou colocar lá na agenda para vocês
as diferençazinhas, tá? O squeeze, o protetor solar, escreva características de cada um e dizendo qual a importância deles para nós. Em seguida, 3, por que as micoses tendem a ocorrer mais no verão? Por que será que eu tenho mais micoses, essa distribuição de fungos no verão? 4, médicos recomendam que os calçados fechados sejam expostos ao sol pelo menos uma vez por semana. Qual é a razão disso? Por que eu tenho que expor os meus sapatos ao sol pelo menos uma vez por semana? Escreva. E depois você vai fazer o em casa, os 2 exercícios são no caderninho, tá bom? O exercício 2 é por que é essencial ingerir muito líquido nas estações quentes do ano? 3, por que se recomenda utilizar calçados em lugares públicos como piscinas, saunas e vestiários? Tá bom? Respondam as questões e enviem as fotos para eu poder fazer as correções. Envie essas fotos na próxima aula de ciências, tá, gente? Eu acho que a próxima aula de ciências é terça-feira que vem só, né? Não, terça-feira que vem, isso mesmo. Então, envie as fotos terça-feira que vem e façam a experiência. Se a experiência já estiver pronta, traga terça-feira que vem também. Se os fungos já tiverem aparecido nos potinhos de mingau, mande as fotos para mim também, tá bom? Por enquanto é só. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.